Olá, sétimo ano, mais uma vez. Estamos aqui para mais uma aula de geografia, né? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de industrialização, inovação tecnológica, avanços e retrocessos no mundo para a classe dos trabalhadores aqui no Brasil, tá? Mas na aula de hoje não se assuste não, a gente vai falar um pouquinho sobre esses avanços tecnológicos, tá? E os avanços também para o trabalho a partir de duas ideias, tá? Tanto na questão da indústria têxtil, a gente vai entender um pouquinho sobre a evolução do trabalho e as tecnologias por meio da indústria têxtil, e vamos ver também sobre a indústria automobilística, tá? Então vamos ver essas duas fases aí. Peço que você preste atenção na aula, tá? Existem alguns recursos digitais que a gente sempre frisa para que vocês utilizem, né? O recurso de você deixar o vídeo mais lento, tá? De você pausar o vídeo. Existe também o recurso de você assistir quantas vezes você quiser e puder, tá? Sobre essa aula. E é interessante que você acompanhe a aula sobre essas formas que a gente acabou de falar. Ok, sétimo ano, vamos à aula. Acompanhe na tela, sétimo ano, por favor. A gente vai ver aí, né, a indústria, tá? E as inovações tecnológicas. Então, a gente, de um lado, vê a indústria têxtil na sua fase inicial, tá? Então, essas enormes fábricas aí que produziam tecido, tá? E a gente vê aí, né, do outro lado, uma impressora 3D, tá? Uma impressão de roupas. Roupas agora que não utilizam o manuseio humano para serem fabricadas, tá? E usam apenas o manuseio tecnológico. Então, se a gente for fazer uma comparação de uma imagem para outra, a gente vai ver que existe aí uma evolução enorme comparado à tecnologia e também um retrocesso aí se comparado à questão do trabalho, tá? Enquanto de um lado você vê uma grande quantidade de trabalhadores, né, em questões diversas trabalhando nessa indústria, na produção de roupa, do outro lado você não vê nenhum humano trabalhando e sim apenas braços robóticos, tá? Então, essa é a primeira crítica que a gente vai observar a partir da indústria têxtil. Olha para mim, sétimo ano. Mas como é que evoluíram os equipamentos? Como é que evoluíram as produções industriais nessa questão aí de produção de roupa? Acompanha na tela mais uma vez. A gente vai ver, né, a evolução da tecnologia segundo a melhoria das máquinas, tá? Os teares manuais, tá? Eram os pioneiros na produção de roupa, tá? Então, em 1733, John Kay inventou a lançadeira volante, tá? E isso fez uma inovação na indústria têxtil. Olha para mim, gente. Inicialmente, quando a gente fala sobre produção de roupa, a gente pensa logo na Inglaterra, né? A Inglaterra foi uma das pioneiras nessa questão aí de produção, tá? De tecido. Tá? Então, como é que funcionava antigamente a produção de roupas, tá? Nem todo mundo conseguia obter roupas, tá? Roupas era um artigo muito caro. Geralmente as pessoas compravam roupas usadas, demoravam muitas vezes dias para produzir um casaco, tá? Então, existia aí toda uma dificuldade para a fabricação de roupas. Geralmente essas fábricas eram em casas, né, de grandes proprietários, grandes comerciantes. Esses comerciantes abrigavam pessoas que eram os seus funcionários e pagavam em forma de comida e salário, tá, a produção de roupas. E se utilizava muito mulheres e crianças, tá, para manusear os equipamentos. Com a lançadeira volante, ficou muito mais fácil a produção de roupas, tá? Ficou muito mais rápido também, porque essa lançadeira ela conseguia um maior aproveitamento em tempo mais rápido para produzir roupas, se comparado a uma produção caseira, uma produção manual, uma produção aí que a gente vai falar de artesanal, tá? Mas depois da lançadeira volante, há também um avanço na produção das máquinas. Olha na tela mais uma vez. Richard Robbins, tá? Ele começa a criar a máquina a vapor. Tá? Então, esse TA a vapor, ele não utilizava agora o manuseio manual, porque no volante ele tinha que girar aquela manivela ali para produzir a roupa, para produzir o fio do tecido, para ele tecer. Essa não. Essa máquina aí, ela já não precisa mais de um manuseio manual, tá? Ela é totalmente agora a vapor. O vapor ele passa por dentro da máquina e faz com que o volante, tá? Essa engrenagem, ela gire e aí se tenha o tecido no futuro. Ok, gente? Olha para mim mais uma vez, gente. A gente vai entender que esse processo de evolução das máquinas, ele tem tanto uma questão de progresso, porque antes
Se você não conseguir obter uma determinada peça de roupa, agora, se você tiver dinheiro, você consegue obter. As roupas também eram mais caras e com o aumento da produção, elas tendem a ficar mais baratas, porque existem mais peças de roupas no mercado sendo vendidas, mas também a gente vai ter umas contrapartidas para o trabalho. Antigamente, como uma família ela conseguia receber o emprego de um grande comerciante que produzia tecidos, agora vai ficar mais difícil, porque existem muitas máquinas agora que produzem tecidos e que não precisam tanto do manuseio humano. Tá? Então, a gente ganha de um lado e perde de outro. Essa é a questão evolutiva, tanto para a tecnologia, como também para o mundo do trabalho. É interessante que a gente observe esses dois pontos e vão ser pontos que vocês vão observar ao longo de toda a formação e vida de vocês. Ok, 7º ano. Vamos continuar nossa aula. Olha na tela mais uma vez. Nesses ambientes de produção de roupas, de produção de tecidos, tá? Existiam grandes explorações, tá? A indústria têxtil explorou muito mulheres e crianças. Eles tinham um pretexto de que as mulheres e as crianças tinham braços menores, tá? Conseguiam alcançar mais lugares, as peças eram muito apertadas nessas máquinas e as mulheres elas conseguiam ter mais jeito para produzir. Mas a gente entende também que a demanda de roupas, a demanda de tecido era muito alta e eles precisavam de um nível de produção elevado. E aí se utilizavam mulheres e crianças. Olha para mim, gente. Há nesses ambientes também a necessidade das pessoas sobreviverem, né? Porque mulher, criança, elas precisam do seu sustento. Todo ser humano, né, como um todo, ele precisa de sustento, tá? Nesses períodos aí de 1700 a 1800, aconteciam muitos conflitos onde os homens eles iam até esses conflitos e acabavam perdendo suas vidas e aí acabavam que as mulheres elas ficavam tendo que sustentar os seus filhos, as mulheres elas ficavam tendo aí que trabalhar para tirar também o seu sustento, uma vez que perderam seus maridos nesses conflitos. Ok, gente? Então, a gente vai entender que existia uma importância muito grande na evolução, na produção de tecido, para chegar a esse movimento tecnológico, a gente vai ver que existia uma expansão também muito grande na indústria têxtil. Ok, 7º ano. Espero que vocês tenham compreendido. Esse slide ele vai estar disponível na plataforma AVA e você pode obter, pode ler as informações. Além disso, você também, como eu falei no início da aula, pode pausar, pode travar o vídeo e você consegue ler e obter as informações que eu deixei para vocês. Ok, 7º ano. Acompanha na tela mais uma vez. Existiam também grandes greves, tá? As greves aconteciam porque as pessoas lutavam por melhorias na qualidade do serviço, tá? Então, a gente vai ver que as fábricas eram ambientes que exploravam muito a carga de trabalho das pessoas. As pessoas trabalhavam muito nessas fábricas por diversas horas e não recebiam, segundo eles, o bastante, o suficiente por sua produção, ok? Então, muitas mulheres aí começaram a liderar alguns movimentos que brigavam por melhores condições de vida e trabalho nesse ambiente de fábrica. Inclusive, o de as crianças não precisarem ter que trabalhar nesses ambientes que muitas vezes eram ambientes sujos e eram ambientes impróprios para as crianças. Olha para mim. 7º ano, imagina aí uma quantidade de crianças trabalhando em fábricas de tecido com muita química, tá? Em ambientes que tenham várias máquinas com objetos cortantes muito perigosos para o manuseio de uma criança e ela lá trabalhando porque tem que tirar o sustento. Então, eram condições de vida, eram ambientes totalmente desproporcionais às pessoas. Tá? Então, muitas greves, tá? O que é greve mesmo? Greve é aquela luta, aquele levante das pessoas para brigar por melhores condições de vida e trabalho. Isso começou a acontecer já nesse período aí da indústria têxtil, por volta ali de 1700 a 1800. Ok, gente? E isso vai se perdurar até os dias atuais. Até os dias atuais, nós temos greve por melhores condições de trabalho em diversos ambientes. Ok, 7º ano. Vamos continuar nossa aula. Existe também, tá? Um outro levante, um outro ambiente que a gente vai observar na aula de hoje, que é a produção de automóveis, tá? Inicialmente a gente viu como isso acontecia na produção de tecido, toda a evolução do maquinário de tecido, até chegar à máquina a vapor e da máquina a vapor
diminui-se aí a quantidade de pessoas trabalhando. Isso vai acontecer também na indústria automobilística, que ocorre depois do tecido, ok? Olha na tela mais uma vez. A gente vai ter aí 3 recursos essenciais para que o automóvel ele seja criado, né, ele seja produzido em larga escala, tá? O aço, a eletricidade e o petróleo. Tá? Então, o automóvel ele conseguiu ganhar força, ele conseguiu ganhar o seu nível de produção graças ao alcance e a quantidade, né, de busca desses 3 recursos. Então, na imagem você vê aí, né, uma quantidade de pessoas em uma fábrica de automóveis, você consegue ver homem, você consegue ver mulher, você consegue ver meio que uma esteira, né, que a gente vai falar um pouco sobre essa esteira aí, por que é assim, tá? Então, cada pessoa aí tem a sua função, cada pessoa aí coloca seu parafuso, coloca sua roda. Então, a gente vai ver que cada um aí tem uma função diferente, a gente vai entender como é que isso funciona. Olha para mim, sétimo ano. Então, a gente está observando que agora a gente está em uma nova fase, né? A fase do aço, da eletricidade e do petróleo. Tá? Então, a gente vai acompanhando que, à medida que o mundo ele vai evoluindo nas suas condições, nos seus recursos, tá? Na qualidade, a gente também vai tendo novas possibilidades, tá? Grandes inovações vão acontecendo também durante a trajetória aí da humanidade. Ok, sétimo ano. Acompanhe na tela mais uma vez. As tecnologias produzidas nesse período possibilitam a produção em massa, tá? A utilização, a autorização do trabalho, o surgimento de diversas indústrias, tá? Em especial a indústria elétrica e química. Houve também um aumento das considerações de empresas, tá? A gente vai ver também que existe aí a siderurgia, as ferrovias também começam a se expandir. Olha para mim, sétimo ano. Então, a gente vai ver que as tecnologias produzidas, elas começam a criar novas indústrias. O que são indústrias? Novas fontes de produção, novas fontes de trabalho, tá? Tudo isso a gente vai conseguir entender, né, ao longo da nossa formação. Mas a gente vai vendo que o crescimento de novas técnicas, o crescimento das inovações também traz novas possibilidades de emprego e novas possibilidades também de recursos para os seres humanos. A gente sempre vai ver isso ao longo do tempo. Ok, sétimo ano. Olha na tela mais uma vez. Há também novos ambientes, tá? Que ficaram conhecidos como ambientes de organização. Esses modos de organizações ficaram conhecidos como Taylorismo, tá? E Fordismo. Essas duas formas de trabalho, essas duas formas de organização, a gente vai entender basicamente como elas funcionaram, porque elas são muito importantes para essa etapa da aula, ok? Olha para mim, sétimo ano. Tanto o Taylorismo como o Fordismo, eles são ambientes que produzem uma organização no ambiente aí de produção, ok? Acompanha na tela. A gente vai ver aí um pouco sobre o Fordismo, tá? Que é um sistema de produção industrial criado pelo empresário Henry Ford, um americano, tá? As indústrias Ford, elas são criadas, elas foram uma das pioneiras na produção de veículos, tá? Então você está vendo aí na tela como eram feita a produção de automóveis, tá? Então você vê que muitos homens aí trabalham nessas fábricas, tá? Na foto você consegue entender que existe aí uma esteira com várias peças, tá? E essas peças elas são montadas por esses homens, né? Cada homem aí tem a sua função. Enquanto um aperta o parafuso, o outro aí vai adicionando alguma outra peça, adicionando a porta, ou adicionando a parte do motor. Então, cada pessoa ela vai ter determinada função para montar esse veículo. Tá? Então, a principal característica desse sistema de fabricação, tá? É a ideia de fabricação em massa, ou seja, a ideia de fabricação em grandes quantidades. Para a fabricação em grandes quantidades, era necessário também uma quantidade de pessoas para produzir. Então, essas fábricas, essas indústrias, a indústria automobilística, ela recebeu, né, ela desenvolveu muitas pessoas em seu nível de produção. Ok? Olha para mim, gente. Sétimo ano, a gente vai ver que ao longo da história da humanidade, quando a gente inventa o automóvel, muitas indústrias, muitas empresas, elas começam a atuar nesse ramo, tá? Existem também uma quantidade de pessoas que se desenvolvem por meio do emprego na indústria automobilística.
tá? Se você conhece alguém que trabalha com essa parte mecânica, que trabalha com carro, você consegue entender que essas pessoas elas sempre têm emprego pela quantidade de veículos que ainda hoje nós temos aí circulando pelas ruas. Tá? Então, é uma indústria muito promissora, é um campo de trabalho que abriga, né, que consegue empregar muita gente, tá? E é muito interessante. E o sistema fordista era um sistema de produção em massa, tá? Então, essas esteiras aí, elas serviam, né, para a produção em massa, em grande quantidade, tá? A ideia do fordismo é essa, grande produção. Ok, 7 anos, espero que vocês tenham entendido essa parte. Olha na tela mais uma vez. A formação também da classe operária, tá? O que eram os operários? Eram as pessoas que trabalhavam, né, em ambientes fabris, tá? Que com ampla quantidade de trabalhadores, né, as fábricas necessitavam de mão de obra capaz, tá? De seguir, de conseguir acompanhar o ritmo, de conseguir acompanhar a ideia de lucratividade. Quanto mais peças eu produzo, mais dinheiro eu ganho. Preciso de mais pessoas para produzir. Então, a classe operária ela começa a surgir, ela começa a entender a sua posição nessa ideia de produção. Ok? 7 anos, olha para mim. Vamos falar desses ambientes tão complicados de classe operária, não. A gente entender que no Fordismo a gente vai ter um sistema de produção em massa com grande quantidade de trabalhadores. Tá? Então, a gente vai ver que existe um nível de trabalho muito elevado nesse período e a indústria automobilística foi e é muito importante ainda para empregar muita gente. Ok? Mas a gente vai entender como é que isso aí vai se desenvolvendo. Olha na tela mais uma vez. Atualmente, a produção de veículo ela funciona dessa forma. A gente vai ver que essa é uma ideia também de ambiente fordista, né? Da forma que a gente viu a primeira imagem, que existia uma esteira, né, com muitos trabalhadores aí apertando parafusos, montando peças. Aqui também a gente vai ver esse mesmo ambiente. Essa é uma imagem atual, né, de uma produção de veículo recente, nossa, e a gente vai vendo que existe também uma grande quantidade de trabalhadores, não tantos trabalhadores como a gente viu na imagem anterior, tá? Mas ainda existe uma quantidade de trabalhador e também existe um manuseio mecânico, um manuseio robótico para conseguir produzir esses veículos. Então, homens e máquinas trabalhando para a produção. Mais máquinas atualmente que homens. Ok? Olha para mim, 7 anos. Então, a gente vai vendo que ao longo das inovações, ao longo do crescimento da tecnologia, a gente vai perdendo uma carga de trabalho, a gente vai perdendo uma carga de trabalho humano, tá? Sobre determinada peça, sobre determinada produção, tá? É bom porque a gente vai ter uma grande quantidade de tecnologia, cada vez estamos na frente, né, com novas formas, né, impressoras 3D que produzem roupas, tá? Máquinas que conseguem dirigir, trafegar pelas ruas sem precisar de motoristas. Então, isso são inovações assim espetaculares se a gente for comparar, né, a ideia de futuro. Mas o problema disso aí também é a carga de trabalho, né, que é perdida. Muitas pessoas elas deixam de trabalhar nesses ambientes, tá? E acabam não conseguindo se desenvolver. Quando eu falo assim desenvolver, eu estou querendo dizer assim, não consegue comprar o alimento, não consegue aí proporcionar um sistema de lazer para sua família, ela não consegue aí estar nesses ambientes e acaba tendo que procurar outros campos de trabalho. Ok, 7 anos. Espero que vocês estejam conseguindo entender. Caso não, já disse, vocês conseguem aí voltar ao vídeo, vocês conseguem assistir mais de uma vez, ok? Acompanha na tela mais uma vez. O próximo sistema de trabalho que a gente vai observar, 7 anos, é o Taylorismo, tá? O Taylorismo é um sistema de produção industrial, tá? De mercadorias, desenvolvida no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O sistema levou esse nome pois foi fundado através da fábrica da Toyota, a partir da década de 60, tá? Com o objetivo de eliminar o desperdício durante o processo e, principalmente, evitar a acumulação de mercadorias. Olha para mim, 7 anos. A gente viu no Fordismo, tá? Que era um sistema de produção em massa, precisava de muitos trabalhadores, tal, uma esteira, cada um tinha sua função. Mas no sistema fordista se perdia muito material, muito contingente humano, tá? Era muito mais difícil, você gastava muito para se produzir também.
Já no Taylorismo, é a mistura do Fordismo, que vai utilizar a mesma ideia de produção na esteira, tá? Com menos contingente humano, ou seja, menos pessoas trabalhando e menos gasto de peça, de recursos, tá? Então, é um sistema, a gente vai dizer assim, que mais melhorado para a produção de lucro, tá? Então, para a produção de lucro. Então, no sistema taylorista, existe uma maior quantidade de lucro, muito mais veículos produzidos, tá? Com muito mais veículos produzidos, eles têm muito mais lucro, tá? Muito mais dinheiro, e a gente vai vendo que isso é um sistema que tem muito mais eficiência nessa ideia de produção. Acompanhe na tela ainda, certo, por favor. A gente vai ver, né, a flexibilização da produção. Eu separei aí, né, 5 itens que a gente vai vendo que tem as características principais aí do Taylorismo, tá? Então a gente vai ver aí, ó, flexibilização na produção, just in time, ou seja, na hora certa. O veículo ele tem um tempo, 10 minutinhos ele tem que ser produzido. Então ele vai ser produzido em 10 minutos, tem que ser rápido para a gente dar espaço para produzir outro. Então a gente não pode perder tempo. A gente vai ter também uma mão de obra qualificada. O trabalhador não pode ser aquele trabalhador que não estudou, que não sabe o que esteja fazendo. Não temos mais mecânicos, agora a gente vai ter uma ideia mais de engenheiro de produção. Então a gente vai entender que existe agora uma mão de obra qualificada. Qualificação quer dizer, está relacionado diretamente ao estudo, a como a pessoa se dedicou àquele conhecimento, ok? A gente vai ter também um foco na gestão de qualidade e diferenciação dos mercados. Então a gente vai ter que esses ambientes vão ter que ter muita qualidade na produção. A gente vai ter também a utilização de métodos de gestão à vista. Então os métodos têm que ser cada vez mais melhorados, tá? E a gente vai ter também uma análise de demanda do mercado. Olha para mim, gente. Então a gente está vendo que essa lista aí mostra como o Taylorismo ele precisa ser eficiente para se tornar um sistema aí que dê lucro. Tá? Então, a gente vai vendo que ao longo da produção, ao longo da evolução, ao longo aí do desenvolvimento humano, a busca vai sendo cada vez mais por uma classificação em lucro, por receber mais. Tá? Então, a gente vai vendo que a tecnologia evolui, mas também algumas coisas vão ocorrendo aí ao longo desse processo. Ok, sétimo ano. Vamos continuar nossa aula. Então, na imagem agora você vê, tá? A imagem dos carros da Toyota, né? Se você não conhece, tá? E analisa também como é produzida, como são produzidos os veículos, tá? Então, se antes a gente via aí homens trabalhando, como a gente comentou na aula, agora a gente vai ver mais máquinas, ver mais ambientes robóticos. Parece aqueles filmes de ficção, né? Cheio de robô ali produzindo, montando o carro, tudo na hora certa. Cada veículo desse tem um tempo aí para ser produzido, o chamado just in time. Então, vocês estão observando que existe aí uma dinâmica de produção no Taylorismo diferente do Fordismo, ok? A gente vai ver também que a indústria brasileira, ela também participa desse processo. Olha para mim, sétimo ano. A indústria brasileira também participa desse processo, só que de uma forma mais tardia, mais atrasada. Até porque o Brasil ele tem uma dinâmica de produção diferente dos outros países da Europa, por exemplo, ou da Ásia. Ok, sétimo ano. Olha na tela. A gente vai ver aí que existe uma participação do grupo para a realização da chamada industrialização tardia. Tá? O processo de implantação das indústrias demorou muito mais para começar que em outros países. Então você está vendo aí, né, a produção de Fusca. Você que não sabia, né, o Fusca foi um dos primeiros carros aqui a serem produzidos no Brasil, por isso que tem muita história aí o Fusca. Então, se você não sabe disso, acaba sabendo agora. Olha para mim, sétimo ano. Então, a gente está observando que o Brasil ele também vai participar desse processo de industrialização automobilística, mas de uma forma um pouco mais tardia, tá? Um pouco mais demorada. E isso faz com que os seus níveis de produção sejam ainda mais acelerados se comparados a outros ambientes. A gente precisa produzir mais rápido para acompanhar aí o ritmo dos outros países, ok? Quem encabeçou esse nível de produção, quem encabeçou o processo industrial no Brasil, a gente vê lá em história, né? É o Getúlio Vargas, tá? Que vai de 1930 a 45, tá? Esse presidente ele foi decisivo
para a implantação de muitas indústrias aqui no Brasil, automobilística, tá? O governo Vargas, ele vai ter um tempo, né, de duração assim, bem longo, tá? Se comparado a outros presidentes, porque ele começou a incentivar essa dinâmica de empregos no setor automobilístico, incentivou a construção de estradas, a construção de pontes, de cidades, tudo relacionado aí à dinâmica de produção de veículos. Ok, sétimo ano. A gente vai ver também o trabalho na indústria no Brasil. Olha essa imagem, gente, acompanha na tela mais uma vez. A gente vai ver a imagem das fábricas. Vocês conseguem perceber uma imagem bem antiga, que você consegue entender que as fábricas elas têm uma dinâmica um pouco diferenciada aí de outros ambientes. Vocês conseguem ver mulheres trabalhando também, vocês conseguem ver homens trabalhando também nesses ambientes, tá? E isso faz com que a indústria ela tenha aí uma diferença se comparado a outros pontos, tá? A gente vê atualmente como é o cenário da indústria automobilística brasileira, tá? Essa aí é uma fábrica da Jeep aqui em Pernambuco. Então você vê que já tem as características do Fordismo e também do Taylorismo, né? O Fordismo, porque está numa esteira, vocês veem que os carros eles estão totalmente alinhados, tá? Existe também um contingente humano aí, né? Pessoas, homens testando, produzindo, montando esses veículos, tá? Mas também existe uma organização que é característica do Taylorismo, tá? Como a gente falou, né? O Fordismo está relacionado à produção em massa e o Taylorismo à produção em massa, mas também uma organização para maior quantidade de lucro. Ok, sétimo ano. Olha para mim agora, por favor. A gente está entendendo que existe aí, né, diferentes dinâmicas, tanto na evolução das tecnologias, como também na evolução do mundo do trabalho. Tá? Então a gente vai ver que ao longo da formação do território brasileiro, isso vem ocorrendo em vários setores. A gente citou aí o setor têxtil, tá? E citamos também o setor automobilístico para fazer essa comparação. Então, sétimo ano, peço que vocês vão até essa plataforma AVA e consigam assistir um documentário ou consigam assistir alguma atividade que eu deixei lá para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima. Valeu, sétimo ano!